Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou de volta para mais uma leitura intuitiva e antes eu gostaria de compartilhar com vocês que eu estou começando agora, então eu estou buscando a melhor maneira de trazer a mensagem para vocês. Eu sou uma pessoa muito crítica, eu me apego muito aos detalhes e eu procuro sempre oferecer o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Só que ainda assim, não estou muito contente com os resultados, estou buscando melhoria, e só que é aquilo, né? A gente oferece da melhor forma possível. E eu estou priorizando as mensagens, né? Eu não estou focando muito nos detalhes, naquelas questões mais específicas, porque se eu me apegar a todos os detalhes, eu não tinha publicado nenhum vídeo. Então, mas eu tenho observado bastante, eu tenho assistido alguns conteúdos justamente para saber o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente. E pretendo mudar, tentar trazer uma comunicação mais clara, mais detalhada dentro das possibilidades, né, de uma leitura intuitiva coletiva, mas eu quero trazer sempre de uma forma mais humanizada, porque a gente está em constante aprendizado, né? Além desse trabalho que eu estou trazendo, que tem como objetivo compartilhar os ensinamentos que eu obtive, através da espiritualidade, das experiências do dia a dia, de estudos específicos também, para poder compreender determinadas situações emocionais e racionais da nossa vida, além do espiritual. O meu objetivo é compartilhar tudo isso com vocês através dos oráculos, né? Que foi o que tive grande auxílio nesse contexto da sabedoria do oráculo e do tarô. Então, peço que vocês tenham paciência comigo, mas o propósito é bom, de auxiliar, livre de julgamento, livre de padrões, livre de crença limitante, situações que, se a gente colocar em prática, a gente consegue ver uma mudança gradativa e positiva, né? Além da gente ter um pouco mais de acesso à descoberta de si mesmo. Tá bom? Então, eu vou tentar deixar fluir da melhor forma possível e vou tentar transmitir uma mensagem bem bacana. Porém, eu realmente gosto muito, muito, muito do formato de mostrar para vocês a mesa, né? Os baralhos, porque eles são muito bonitos, eles são muito expressivos e para quem já tem uma certa familiaridade, acaba conseguindo identificar alguma coisa nas cartas por conta própria, né? Eu digo assim, da própria pessoa se identificar com alguma carta específica, tá bom? Então eu vou dar um pause para voltar a mesa pro formato normal, tá bom? Até já, gente! Bom, então vamos lá. Eu tô aqui usando de novo o oráculo de Delfos. E vamos ver qual é a mensagem intuitiva que ele tem para nos trazer hoje, nessa segunda-feira. Início de semana, né? Só para destacar que é início da semana, mas a leitura ela não tem tempo, tá? O momento em que você encontrar a leitura, a mensagem que lá está pode te auxiliar em alguma situação, em algum momento da sua vida. Amor à espreita. É tudo tão recente que eu ainda fico nervosa na frente da câmera. A carta da arte. Desculpem, gente. Força do hábito.
Logo, logo o hábito vai ser fazer as leituras. A carta do guia. A carta da liberação. Em suas mãos. E por baixo do baralho, a verdade nua. Perfeito. Bom, essa leitura, ela fala sobre relacionamento. Fala sobre alguém que se aproxima. Alguém que se aproxima da sua vida com intenções amorosas. Alguém que tem um interesse amoroso em você. Ou você tem um interesse amoroso por alguém que, de certa forma, está ligado com a arte. Música, pintura, tudo relacionado à arte. Para algumas pessoas que está esperando por alguém, que busca um relacionamento, a verdade é que quando a gente mais procura é quando a gente não consegue ver, né, o que está à nossa volta. Então, quando a gente busca algo específico. A gente não está aberto para aquilo que tem para nós, porque a gente está buscando outra coisa. Então, a gente não consegue ver o que está ali, né? Às vezes está ali do seu lado e você não está vendo porque você está procurando outra coisa. Você está buscando uma outra situação que é diferente daquilo que está à sua volta. E ver as coisas como elas são e não necessariamente como você quer que elas sejam, é algo que vai abrir os seus caminhos. É algo que vai ser quase como se numa tentativa assim bem simples de desenhar a situação, é como se você percebesse que a porta só estava fechada. E aí, de repente, se você só observa as coisas como elas são, ao invés de parar de ver só aquilo que você quer ver, a maneira como você quer ver, e sim as coisas como elas realmente são, a porta se abre. Porque aqui o que indica é exatamente isso. A carta da liberação e aqui a verdade nua. A necessidade de ver as coisas como elas são. Porque aí, quando você faz esse exercício, quando você sai dessa posição de só querer e não receber aquilo que tem para você,
você começa a ver outras oportunidades. Então, é como se você realmente estivesse com uma venda nos olhos, mas que você tem liberdade para tirá-la a qualquer momento. A escolha, na verdade, é sua, né, de permanecer assim. Então, no momento em que você faz isso, e você tem ajuda para fazer isso, né, tem aqui o guia espiritual, você tem ajuda para fazer isso. E como seria essa ajuda? Tenha fé que você não está desamparado, que a situação vai ser boa para você. Confiar naquilo que tem para você e não focar só naquilo que você quer, né? E isso, essa mudança de perspectiva é algo que vai te abrir portas, que vai te permitir ver outras possibilidades e outras oportunidades que tem para você. Então, essa situação não acontece, né, para a pessoa que está esperando, essa situação não acontece porque você está focado em uma situação específica. E você precisa ver a possibilidade para que isso realmente aconteça na sua vida. E aqui a situação é exatamente essa. Então, tem alguém que está esperando e, ao mesmo tempo, tem uma situação que está ali acontecendo em segundo plano, alguém que quer muito se aproximar de uma pessoa, mas de alguma forma se sente travado. Sabe que é uma escolha, mas por algum motivo, talvez aquela pessoa não lhe dê uma abertura, não lhe dê nenhum acesso. Então essa pessoa se sente presa e acaba não fazendo nada. Você vê que aqui, ó, esse rapaz, ele tá segurando a mão do guia como se ele tivesse com medo. Então, é muito necessário a gente ver as coisas como elas são, porque a gente percebe que boa parte do nosso sofrimento é causado por nós mesmos, porque a gente fica numa perspectiva enraizada de querer só aquilo, de não se dar novas oportunidades, né? De conhecer outras pessoas, outros gostos, se dar a oportunidade para ver a diversidade, né? E ver que tem muito mais lá fora para você, além disso que você quer, além disso que você conhece. Você precisa se dar a oportunidade de conhecer mais coisas e vê-las como elas realmente são. Eu vou tirar o Osho para completar a mensagem. A carta da culpa. Gente, eu esqueço, desculpa. A carta da culpa, que fala muito sobre ficar alimentando pensamentos na nossa cabeça ou situações que aconteceram anteriormente e tentando identificar de quem foi a culpa, por que o fulano fez, por que eu fiz, quando na verdade ficar alimentando esses pensamentos sem um objetivo específico, só o do sofrimento propriamente dito, não vai resolver nada e não vai te levar a lugar nenhum. Né? Se for para voltar no passado, que seja para a gente utilizar aquelas informações para que a gente aprenda algo positivo, não negativo. A gente aprende o negativo instintivamente. A gente tem que trabalhar a nossa consciência para funcionar de forma positiva. Né? Esse é o nosso trabalho, é um trabalho bem que requer um pouco de atenção, de autocontrole, mas é possível fazer. A gente consegue fazer se a gente se dedicar pelo menos um pouco, e a gente está fazendo isso pela gente mesmo, não pelas pessoas. E exatamente dentro dessa vibração de culpa, é como se a gente fizesse da vida algo muito pesado, quando na verdade a gente precisa encarar a vida como uma grande viagem, onde a gente aproveita as oportunidades da melhor forma possível, porque a gente está aqui vivendo. A gente está aqui para viver e não para sofrer.
A gente está aqui para sorrir e não para chorar. Mas as situações que nos fazem chorar precisam nos ensinar alguma coisa para que a gente já não chore mais com a mesma intensidade de dor, com a mesma frequência, para que o nosso choro seja consciente, né, de que aquilo ali aconteceu por um motivo que a gente precisa entender. É para isso que a gente tem toda essa inteligência, toda essa racionalidade, para que nós possamos compreender as situações que acontecem à nossa volta. E não para voltar o nosso pensamento e nosso raciocínio contra nós, para algo que vai nos fazer mal, entendeu? Desacelerar a mente de pensamentos nocivos, de pensamentos negativos, de pensamentos que vão baixar a nossa vibração. A gente precisa usar a nossa mente para pensamentos que vão elevar a nossa vibração, que vão fazer a gente se sentir melhor por estar vivos, por experienciar aquela situação. E se ela for ruim, buscar melhorar para que ela não se repita, nem para você, nem para as pessoas à sua volta. É um trabalho, gente, eu não sei se eu posso dizer que é cansativo. Eu acho que é mais cansativo o que a gente faz quando a gente está se punindo. E a gente já faz isso, né? A gente não precisa de ajuda, a gente consegue fazer isso sozinho. Então, nesse caso, por que a gente não usa todo esse raciocínio que a gente... todo esse raciocínio que a gente usa para se punir, por que a gente não usa para compreender, para entender as situações à nossa volta, para curar o nosso coração, para confortar o nosso coração de forma racional, de forma consciente? É preciso coragem para fazer isso, gente. Não é difícil ter coragem, a gente precisa ter coragem. É para olhar para nós. Né? O que eu costumo falar é que a gente faz isso com frequência em relação às pessoas à nossa volta. A gente sempre tenta encontrar uma desculpa, uma justificativa para aquela pessoa ter agido daquela maneira com a gente. Por que a gente não pode se olhar com o mesmo cuidado? Né? Quando a gente faz alguma coisa errada, ou quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, porque muitas vezes faz parte da gente também. Parte da gente também, né? De ações impensadas, de comportamentos explosivos que a gente se deixa reagir pelas questões à nossa volta. Ser compreensivo consigo mesmo ajuda a gente a se curar, a se tratar e ajuda a gente a compreender melhor o outro e automaticamente se relacionar melhor. Saiu aqui a carta do rebelde. E como todas as suas cartas têm o seu lado bom, tem o seu lado luz e o seu lado sombra, aqui o rebelde fala que em algum momento você precisa se rebelar contra todos os padrões que você conhece para que você seja quem você é. Para que você, ao cuidar de si mesmo, descubra quem você é no meio de tudo isso. E para isso a gente precisa de coragem. Porque é uma nova mudança, é uma decisão correr de volta para si, sabe? Correr para os próprios braços. E é necessário. Saiu duas aqui, eu não vou considerar as duas porque eu preciso de mais uma por baixo do baralho. E a carta da paciência. Nós precisamos estar atentos a todos os momentos da nossa vida e levar em consideração que tudo é uma fase e sempre vão existir fases, ciclos da nossa vida, onde a gente precisa aprender alguma coisa, onde a gente vai sentir mais do que em outros momentos, onde a gente vai estar mais pacífico, mais agressivo,
Nós temos as nossas fases e os nossos ciclos e a gente precisa se compreender para que a gente não continue fazendo as mesmas coisas para nos magoar, para magoar outras pessoas, muitas vezes sem pensar, porque na maioria das vezes a gente também pensa que as pessoas fazem de propósito para magoar a gente, mas na maioria das vezes não são. Não são ações que foram feitas, tipo, premeditadas para poder magoar ou deixar alguém para baixo. As pessoas estão só reagindo e nós também fazemos isso. Nós também temos os nossos momentos. E no momento que a gente começa a trabalhar em si, dentro das nossas emoções, das nossas perspectivas, a gente consegue ter um pouquinho mais de controle sobre isso, né? Então, aqui, essa leitura, eu percebi que o contexto do oráculo de Delfos começou falando a respeito de uma chegada. Eu já mostro para vocês as cartas, tá bom? Falando para nós uma chegada, um início, algo que está à sua volta para acontecer. Por que que isso muito provavelmente não está acontecendo? Por que que está parado? E o que você precisa fazer para que a situação mude? E ressaltando aqui também a necessidade da gente trabalhar internamente, o nosso interior. Trabalhar, dar um pouquinho de atenção para os nossos pensamentos, a fim de compreender esses pensamentos e não só como um sofrimento. Mudar aquilo que talvez seja necessário. Então aqui, dentro de um contexto geral, deixa eu mostrar para vocês a carta do oráculo dos espíritos dos animais. Aqui eu tenho a carta do espírito do rato, pedindo, né, aconselhando que você cuide das pequenas coisas. E são exatamente essas coisas pequenas que, se a gente realmente não dá atenção, elas viram grandes. E elas acabam ocupando um espaço muito maior na nossa vida, mais do que deveria. Então, em seguida eu tenho o espírito da enguia, que nos diz para dar vida às nossas ideias. Essa carta aqui conversa um pouquinho com essa carta do rebelde. Ser quem a gente é. E aqui eu tenho o espírito do leão, dizendo que seja generoso de espírito. Ser generoso vem de dentro. A gente, infelizmente, pode até tentar fazer isso de uma forma errônea, mas eu acredito que não dá muito certo. Mas vamos lá. Agora aqui eu vou trazer um contexto geral. Aproveite o momento para qual é a palavra? Fugiu a palavra da minha cabeça. Aproveite o momento para experienciar a vida, observar todas as suas belezas. Através das músicas, você também consegue elevar o seu estado de espírito. Tem gente que se conecta muito com a arte, tem gente que se conecta muito com os livros. Busque se conectar com a vida de uma forma mais positiva. Busque compreender as suas ideias, os seus pensamentos sobre as suas experiências passadas. Ao invés de sentir culpa, só assuma a responsabilidade pelos seus atos, para que assim você possa consertá-los e transformar numa experiência positiva. Busque equilibrar a sua mente e fazer com que ela trabalhe a seu favor e não contra.
E quando eu digo contra, é trazer situações que façam você se sentir mal, que façam você sentir dor, culpa, arrependimento, quando na verdade você precisa só se abraçar, só se compreender, assumir essas responsabilidades, assumir o compromisso com você mesmo de não fazer mais aquelas ações que te deixam chateado, que te deixam mal consigo mesmo. Tenha coragem de ser quem você é, da melhor forma possível, para que além de oferecer, você tenha tudo aquilo que você queira à sua volta, que você seja rodeado daquilo que você vibra, daquilo que você emana. Então tenha coragem, mas nunca, nunca deixe de ser respeitoso com você e nem com ninguém. Não tem como não ser feliz dessa maneira. É uma escolha sua. Está em suas mãos, tudo está em suas mãos. Talvez se algo não esteja acontecendo agora, é porque a sua perspectiva está pedindo para mudar, mas você não consegue identificar. É necessário identificar. É necessário ver as coisas como são, não só como nós achamos que elas são. Né? Infelizmente, às vezes a gente pensa que a situação é de uma maneira, mas a gente não consegue se colocar como errado numa determinada situação e a gente se vê preso numa questão porque a gente não consegue mudar a nossa forma de pensar. Então é necessário mudar para que a gente se liberte dessa prisão que existe só dentro da nossa cabeça. Para que assim tudo aquilo que seja nosso, que esteja preparado para o nosso caminho, para esse aprendizado, chegue até nós de forma livre, trazendo felicidade, trazendo harmonia e trazendo com certeza mais equilíbrio para a sua vida, porque você vai ter em ordem as pequenas coisas, que se a gente não arruma, obviamente vira um entulho, né? Um entulho que a gente carrega. Tenha novas ideias, se abra para novas ideias. Se elas vierem de dentro, com certeza vai ser algo que vai trazer algo positivo para sua vida. Bom, gente, eu não sei de fato se a leitura ficou como eu gostaria que ela ficasse, mas a prioridade é a mensagem é coerente e eu espero que que essa mensagem possa auxiliar vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, fiquem com Deus. Beijinho, tchau, tchau.